Esse episódio é um oferecimento de Fileô Baile Safre, ciência para melhorar a saúde e performance dos animais. IFS, energia que abastece o bem. Exalc Lab, medir para gerenciar. Imigrante Tratores, agricultura cheia de possibilidades. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio do Track and Field Podcast. Eu sou o William Santos e aqui ao meu lado, amigo e sócio Gustavo Salvati. Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um episódio aí do Track and Field Podcast. Hoje temos a honra de receber um grande colega. Tive a oportunidade de conhecer ele num evento promovido por uma empresa aqui em Piracicaba e depois, posteriormente, recebeu a gente lá no CPEA com o pessoal da escola Link, recebeu a gente muito bem. E eu estou falando aí do Thiago Bernardino, que é pesquisador do CPEA e que vai falar um pouco aí para a gente sobre o mercado de pecuária. Fez também uma live com a gente no YouTube na época, né? Antes daquilo ali, era o embrião desse projeto nosso aqui do podcast. E seja bem-vindo aí, Thiago. Obrigado aí por atender o nosso pedido. Obrigado vocês, Gustavo, William. Essa eu não sabia que eu tinha ajudado o seu embrião da... Essa daí é realmente a novidade para mim, mas feliz de estar aqui, belo projeto. A gente acaba acompanhando sempre vocês aí nas redes sociais, então fico muito contente de estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho do nosso dia a dia, do mercado... todo esse dinamismo que vem ocorrendo no agronegócio brasileiro, então me sinto em casa. Então, estamos em Piracicaba, mas me sinto realmente em casa aqui com vocês. Bacana. E, Thiago, para o pessoal ainda que não conhece muito sobre a sua história, eu queria te pedir para você se apresentar, contar um pouco aí da sua trajetória, até chegar hoje, né, no que você está fazendo aqui hoje no CPEA. Legal, bacana, acho que é importante, né, talvez algumas pessoas tenham essa curiosidade mesmo e até para falar quem que é o Thiago, da onde o Thiago veio, né, e qual que é essa história dele aqui até chegar hoje, né, podendo contribuir um pouquinho com o mercado. Bom, Piracicabano, o R ele vai aparecer, William. O R ele aparece. Só tá uma porta. A porteira. Carcanhar de grilo. A gente tá aqui do lado. Aqui o estúdio fica do lado do Campo do 15. Então, quando a gente passa... Tem algumas coisas importantes aqui em Piracicaba. Que é Exalc. Exalc né? Até pelo cidadão piracicabano, né? Exalc acaba sendo uma referência. Tem o 15 de Piracicaba... Carcanhar de grilo, caixara de forfe, o 15 é o 15, né? E tem, obviamente, o Rio de Piracicaba, né? O Rio de Piracicaba, então, são podemos dizer, alguns monumentos aqui de Pira, que o piracicabano tem muito orgulho, né? E a Exalc, falando um pouquinho da história do Thiago, né? Sou piracicabano, como eu mencionei, a Exalc, ela... Quase me afastei da Exalc, mas o futuro, a gente caminhou junto, né? Eu sempre tive vontade de estudar economia, administração, parte estratégica, né? Aqui a minha família em Piracicaba tem uma indústria, não é vinculada ao agro, né? Então a gente acabou sempre sendo criado no meio de engenheiros, né? Então... Meu avô é administrador, então tinha todo esse cenário do empresário. Eu sempre gostei de matemática, de economia, como eu falei, estratégia. E meu objetivo era ir para São Paulo. Eu tinha um primo meu que tinha ido para São Paulo estudar, o meu primo mais velho, e daí eu gostaria de, vou estudar, sair da barra do pai, né, da mãe, morar fora e fazer economia. O meu objetivo era FGV ou FEA, sempre foi, né, o objetivo. E no meu último ano de colegial, agora vai mudando os nomes, né? O colegial, um grupo de professores da Exalc, né? Do Departamento de Economia, foram lá no meu colégio, aqui em Piracicaba, falar sobre o novo curso que eles estavam lançando em Piracicaba, que era um curso de Economia Agroindustrial. Tem uma dinâmica bacana, que eu acho que é válido falar da Exalc, que todo aquele movimento dos anos 60, 70 do governo mandar professores, não só da Exalc, de Lavras, da Unesp, Viçosa, principalmente. Viçosa tem uma economia rural muito forte, como outras faculdades no país.
mandaram os professores, né, os alunos estudarem mestrado, doutorado em faculdades da Europa, da Austrália, dos Estados Unidos e voltar com conhecimento, com tecnologia para aplicar no mercado brasileiro. E um dos setores, o agro. Então, muitos agrônomos foram para lá e trouxeram, sim, esse dinamismo para a Exalc. Né? A gente tem uma das maiores bibliotecas de economia rural do país e eles, lá na década de 80, começaram a vir para cá montar o CPEA. A gente já vai falar um pouquinho do CPEA, mas então eles propuseram um curso de economia aplicada. Então foi, vamos dizer, daí até eu lembro a turma, né, os meus amigos, pô, Thiago, você sempre falou que quis trabalhar com agronegócio, agricultura, agora economia, é esse seu curso, né, daí você fica meio em choque, né, que na minha cabeça era São Paulo, GV e FEA, aí se coloca essa oportunidade, e citando nomes, né, o Pedro Marques, que hoje muitos conhecem pelo Instituto PSEG, e muito focado em mercado futuro. Minha paixão também de mercado futuro começa com o professor Pedro. Estava o presidente Fernando Pérez, que tinha sido secretário da Embrapa, secretário do governo do estado, então muito envolvido com essa pegada mercadológica. Também o professor Baixa, uma referência em macroeconomia do agro, parte florestal. E também o professor Evaristo Marzabal Neves, pai do Fava Neves, lá de Ribeirão. Ele foi um dos primeiros orientadores meu tutor aqui dentro da Exalc, numa empresa júnior. Então eles foram apresentar o curso, e isso me chamou a atenção. Não foi de primeira não, assim, não, vou fazer Exalc, né? Mas aquilo foi amadurecendo e foi quando eu entrei. Então eu entrei a fazer economia na Exalc, um curso novo. A turma, né, na Exalc, né, meus conterrâneos, meus colegas de turma, até meus veteranos, é subcurso, né, a gente sofreu um pouquinho, brincadeira é sempre bem recebido por todos na Exalc, e hoje a gente completa aí mais de 25 anos de formado. Então, formei aqui na Exalc em economia, sou da segunda turma, a primeira 98, eu entrei em 99, aí a turma já sabe minha idade, né? Mais ou menos. Os bons em matemática aí já calculou ali. Já faz, né? Tomara que alguém fale, pô, o Thiago não parece que tem tudo isso, né? Tomara, né? Aí eu fiz meu mestrado em economia aplicada e depois fui fazer doutorado na FEA em administração de empresas com toda a turma do CORS, né? Que é um centro de estudos das organizações, muito parceiro do Pensa, que é onde saiu muita gente do agro, parte de administração, estudo de cadeias, tem várias pessoas referências. Eu citei o Marcos Fava, ele sai lá do Pensa, do Décio Zuberstein, hoje, por exemplo, o Fábio Mizumoto, tem várias pessoas que realmente passaram por lá e hoje estão realmente sendo referências em vários setores, não só da academia, como de empresa. Então eu terminei meu doutorado em 2016, mas nesse meio tempo, logo na minha formação, eu fui convidado para entrar no CPEA. Era um projeto da FAO, junto com o Banco Mundial, que eles queriam estudar 4 grandes cadeias: avicultura de postura, avicultura de corte, suinocultura e leite. O mundo está crescendo e a gente quer entender para onde que vai essa produção. Então foi bacana que comparou essas 4 cadeias: China, Índia, Indonésia e Brasil. Onde, imagine, lá nos anos 2000 já falava desse potencial. Hoje parece simples a gente falar, né? Então, aí eu entrei no CPEA para coordenar a equipe de postura, junto com o Fábio Mizumoto, e ele lá da FEA, eu aqui de Piracicaba, e a gente começou esse trabalho. Daí eu terminei minha graduação nesse projeto. E aí a decisão. A minha vontade era migrar de novo para São Paulo. Eu queria de trainee. Participei de vários processos de trainee, boas empresas do setor. E aí veio o convite. Não, do Sérgio Desenho, fica aqui no CPEA, porque eu estou montando minha equipe de pecuária, eu gostaria que você ficasse aqui. Legal. Fazer mestrado, e aí estamos aí. Então, em termos de academia, a minha entrada no CPEA foi em 2002, agosto de 2002. Então, aí tem alguns bons anos. E, paralelamente, estudando. Em 2010, eu começo a dar aula no PSEG, no MBA. Então, estou lá praticamente 15 anos.
e dando aula no PSEG, a cadeia estratégia das cadeias pecuárias, por minha responsabilidade. Também dei aula durante 5 anos na Unesp em Botucatu, né, professor concursado, entrei muito bem recebido, pude contribuir para a turma de veterinária, zootecnia, agronomia, nutrição e biomedicina, toda a parte de estratégia, foi bem bacana. E hoje, aula na FATEP, é uma faculdade de tecnologia de Piracicaba, juntamente com o MBA aqui da USP, e coordenando a parte de pecuária do CPE. Então, em linhas gerais, rapidamente, é um pouquinho da história do Thiago. O piracicabano que entrou para fazer economia e aí foi dando certo no agro. Foi dando certo no agro. Professor, e curiosidade mesmo agora, assim, essa economia, vamos pensar assim, FGV, economia aqui, Exalc, dentro da grade curricular ali, que acredito que é mais voltada para o agronegócio, né? Talvez São Paulo menos, aborda um pouco menos, mas muda muito dentro da grade curricular, a fundamentação ou não? Olha, em termos das disciplinas básicas de um economista, a gente tem a mesma formação. A sua linha de raciocínio é a lógica perfeita. Então, desde estatística, macro, micro, econometria, basicamente é tudo igual. Então, macro 1, macro 1, macro 2, macro 3, micro 1, micro 2, micro 3, estatística, econometria 1, econometria 2, assim por diante. Aí tem as várias disciplinas optativas também, pesquisa operacional, aí a gente entra na parte de finanças, que possivelmente nessas outras faculdades, até mesmo a pegada, os exemplos vão vir obviamente, de bancos, serviços, não que a gente não tenha aqui. E aqui a gente vai focando para o agronegócio. Assim como outras disciplinas optativas, como comercialização agrícola, a gente tem aqui. Quando eu tive no doutorado na FEA, no doutorado a gente precisa ser monitor de uma disciplina do seu orientador. E a minha orientadora, a grande orientadora, a professora Silvia Sais, né, me ajudou muito na economia das organizações. A minha monitoria era de sexta-feira, mas quando a gente falava sobre economia agrícola. Então, eu dava aula para a turma de administração, onde que era uma das poucas disciplinas onde a gente poderia falar sobre agronegócio. Então, mas é claro, é um foco menor, né? Então, o que diferencia, é claro, pegar a economia aqui na Exalc, FEA, Ribeirão, que a gente tem também economia e administração, são professores vinculados a disciplinas agro. Eu citei o exemplo da formação do curso, até mesmo do CPEA. Os meus professores aqui, basicamente todos agrônomos, com mestrado e doutorado em economia. O professor Baixa, que talvez seja um dos poucos que tem uma formação estritamente econômica, mas os tradicionais, o professor Geraldo de Barros, que ele é um dos criadores do CPEA, ele recebeu o título, a melhor tese de administração, economia rural dos Estados Unidos em 81. Mas ele é agrônomo, mestrado em economia e doutorado em economia. Daí eu pego Marcos Yankee, idem, que todo mundo conhece, foi meu professor aqui. O Alexandre Mendonça de Barros, idem, agrônomo, mestrado, doutorado em economia. Sérgio Desen, idem. Então, o corpo técnico da economia, o próprio professor Evaristo, idem, né, pai do Marcos. Agrônomo, o Marcos é agrônomo, que depois ele foi fazendo mestrado, doutorado na área de administração. Então, eu acho que é isso que diferencia a pegada do conhecimento agronômico e a especialização. Então, as disciplinas, mas as optativas, isso que diferencia um pouco Piracicaba, São Paulo, Piracicaba, FEA, Ribeirão, São Paulo. Legal. E FGV. Legal. Mas, assim, um ponto importante, cada vez mais essas universidades absorvendo agro. O próprio INSPER, quem coordena o INSPER é o professor Marcos Yankee. Ele é o agrônomo, mas assim, você vê cada vez mais cursos voltados sim para o agronegócio, para o agribusiness. Então, também é uma cadeia que nos últimos 15 anos, eu digo a cadeia agrícola, agropecuária, cresceu muito, então ela está entrando na temática de todas as universidades, independente de onde ela esteja localizada. Essa é a grande lógica do processo aí.
Bacana. E, Thiago, para o pessoal que é um pouco leigo e não sabe exatamente o que o CPEA faz, às vezes as pessoas acham que é só a parte de cotação, de precificação, né? E eu acho que é muito mais do que isso. Se você pudesse explanar um pouquinho, né, do trabalho que o CPEA faz hoje, contribui aí para o agro brasileiro. Bacana. O CPEA, na tradução, né, a turma usa Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Derivando de toda essa história que eu contei um pouquinho, da dinâmica do curso, o curso era para se chamar Economia Aplicada também, mas algumas coisas políticas, economia agroindustrial, que daí eu acho uma pena que saiu esse nome e mudou para ciências econômicas, né? Mas que seja. Então, o CPEA acaba sendo um centro de pesquisa, né, vinculado ao Departamento de Economia da Exalc, que por sua vez está vinculado, sim, à Exalc, à USP, tem a Fundação FEALC como administradora jurídica. Então, hoje o CPEA ele é um centro que está vinculado a toda a dinâmica acadêmica, ponto. E comemorando mais de 40 anos, início dos anos 80, 82, se eu não me engano, o CPEA ele começa a ter o objetivo de levar para o mercado a informação. Então, mais lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, para quem gosta aí de pesquisar, a gente tinha a revista Preços Agrícolas, onde professores, especialistas, por exemplo, o William, especialista em algodão, o Gustavo, especialista em café, o Thiago, especialista em soja, escrevia mensalmente um artigo sobre o mercado. Então não era uma cotação diária, era basicamente uma conversa mensal, onde se tinha uma informação, né, de início para a sociedade em si, né? Para o produtor, para o tomador de decisão, ter essa informação em mãos. Então o CPEA começa nessa maneira, cada professor especialista em uma área. Então o próprio Cifreca hoje, na parte de logística, do professor Cacheta, hoje coordenado pelo professor Tiago Pera, ele começa dentro do CPEA. O próprio PSEG, o professor Pedro, até mesmo o Daniel Sonoda, hoje o diretor executivo, convivia com ele de baia, assim, né? Um abraço aí para ele se ele estiver ouvindo. Então, o CPEA ele começa reunindo a expertise de cada professor. É claro, aí cada um ganha o seu caminho, vai ganhando o corpo. A gente tem o Boletim do Leite, se eu não me engano, uma das publicações mais antigas do CPEA, no final dos anos 80. Era impresso, agora digital. E nos anos 90, a Bolsa procura o CPEA para realmente fazer o indicador de liquidação financeira. E realmente foi solicitado para outras instituições lá de São Paulo que não quiseram fazer, porque achavam que ia ser viável. O CPEA, a Exalc, juntamente com o CPEA, assume, vamos dizer, esse desafio. Então, o professor Vavá, professor Baixo, professor Bento, professor Geraldo, professor Sérgio, Fernando Pérez, todos eles, né, o Pedro Marques, né, eles assumem, porque qual que era o objetivo, que era o bacana? A gente vai calcular um índice, mas nós vamos levar o conhecimento da Bolsa para o campo. Por exemplo, é daí que começa o PSEG, por exemplo. O professor Pedro Marques é de derivativos, junto com o professor Pedro Melo, levando esse conhecimento que adquire-se na comercialização para o campo. Bom, mas que seja. Então, começa nesse sentido. Então, o que o CPEA faz hoje? A gente estuda 32 cadeias. Então, desde todas as pecuárias até soja, milho, trigo, arroz, hortifruti, laranja, café, batata, cebola, etanol, açúcar. A parte de comercialização, compra e venda, a cotação, CPEA Exalc, o índice é tanto, né, que aparece no Globo Rural. A gente faz isso, que é de extrema importância, é um insumo. A gente já volta nessa questão do levantamento do preço, mas também a gente estuda todas as cadeias. A gente está olhando para comercialização, mas também estamos olhando para produção. Tem um trabalho de levantamento de custo, gestão de propriedades rurais, estudos setoriais para empresas, obviamente, que demandam um projeto específico, a gente vem acompanhando. Então, o CPEA, ele começa como um centro de pesquisa, eu ia falar um centro de informação, mas começa com essa dinâmica da informação, mas é óbvio que o mercado é muito dinâmico, né? Então, a gente tem a informação de preço, mas tem a informação da produção, de custo,
projetos estratégicos, né, muito vinculado, por exemplo, com uma CNA, com várias associações de classe, como eu citando aqui antes da nossa conversa, por exemplo, a Peixes BR, hoje a gente fornece, né, todo um trabalho de cotação de preço, de custo, monitoramento de produção de alevinos, por exemplo. Então, assim, hoje o CPEA, além da cotação, ele estuda a cadeia agroindustrial como um todo. Então, é um pouquinho dessa dinâmica nossa. Algo em torno de 140, 150 pessoas, são professores do departamento de economia. Eu sou um professor do departamento, eu quero desenvolver um projeto com o CPEA, ele é bem visto, bem quisto. Além do que tem os professores tradicionais já conhecidos, daí tem mestres, doutores, mestrandos, doutorandos, e isso a maioria, eu diria que 50% a 60% são estudantes de graduação. Então a gente acaba também dando oportunidade, mas formando muita gente para o mercado. Então tem estudantes de agronomia, engenharia florestal, ciências dos alimentos, engenharia florestal, administração rural, gestão ambiental, que fazem a graduação no CPEA, na Exalc, perdão, eles estudam na Exalc e têm a oportunidade de trabalhar num centro que acaba sendo de referência. Então é um pouco desse dinamismo aí, vamos dizer, esse trabalho orgânico que a gente faz com produtores, com o mercado, mas também relacionando a academia com o setor privado. Professor, quando, por exemplo, a gente pega lá um indicador de preço, vamos pegar, sei lá, milho, contrato futuro, né? Seja milho, boi, enfim. E aí você falou que o CPEA lá no começo ele começou ali... Vou tratar assim, me corrija caso eu não compreendi errado, mas como um gerador de informação, tá, econômica para colocar isso para o mercado, e na sequência veio as formações de preços até para uma solicitação da Bolsa, enfim, de instituições públicas talvez. Quando você fala assim, por exemplo, vamos pegar um contrato de milho para dezembro, base Campinas, né, que vem dali CPEA, então assim, todo esse levantamento de dados de produção com demanda, ele está imputado naquela projeção de preço, por exemplo, de milho para dezembro, um contrato de milho para dezembro, como que funciona essa dinâmica? É bem importante sua pergunta, William, até para a gente explicar para quem acompanha vocês e até o trabalho do CPEA. O CPEA, ele faz o preço no mercado físico. Tá. Então, eu vou conversar com esmagadora de milho, de soja, processadora de milho, de soja, produtores, comerciantes, né, os intermediários, assim como de boi gordo, assim como de outras cadeias. Certo. Então, por exemplo, boi gordo, eu falo com pecuarista, com frigorífico, com escritório de comercialização. Tá. Às vezes converso com traders, etc. Então, eles vão me passar os negócios que eles estão ocorrendo no dia. Então, eu vendi um boi pro frigorífico tal, tá? Você vendeu a que preço? Aí eu pego todas as informações, todas as características daquele negócio, seja boi, milho, soja, etc. Certo. Tá? Não, eu não negociei, mas eu ouvi falar que eu tenho uma oferta de compra. Por exemplo, no boi gordo, na metodologia não entra, é um negócio efetivo. Então o CPEA ele vai calcular no final do dia, lá entre 5h30 e 6 horas, o preço médio negociado naquele dia, nas regiões. Tá. Mas eu negociei semana passada, na quarta-feira, vendi 5 mil animais, mas não informou, ou o CPEA não conseguiu captar, esse preço ele não entra. Então, certo. Por isso que é importante a gente ter esse contato diário. Então, o que o CPEA faz é o mercado físico. Aí sim, esse preço no mercado físico vai direcionar o mercado futuro. Então, com base no mercado físico, se está caindo ou está subindo, eu estou vendo que o mercado está subindo. Então, eu vou travar o mercado futuro, ou o mercado futuro vai refletir o físico, vice-versa, tá? Então, a ideia do mercado futuro é ter um indicador que liquide diariamente, no caso, eu dei o exemplo do boi, para você conseguir, a liquidação do boi acaba sendo os 5 últimos dias do mês, mas que eu tenha esse dinamismo diário, mas que vai impactar no mercado futuro. Então, o CPEA ele não faz o preço do mercado futuro, ele não faz a projeção. O que ele está fazendo é transpor para o mercado todas as negociações que ocorreram naquele dia. Certo. Essa é a grande lógica. E esse é o grande desafio, né?
A pergunta do Gustavo, né? Muita gente conhece como CPEA, que faz a cotação do preço. E a gente é muito questionado sobre o preço em si, mas que seja, tem que ser questionado, né? E vinculado à sua pergunta, William, é que as pessoas muitas vezes esperam enxergar o seu preço naquela cotação. Muitas vezes eu tenho N cotações, que vai estar dentro de uma amostragem. Certo. Tá? Então o objetivo nosso, além de ter esse preço no final, é também entender a dinâmica do mercado. Né? A gente puxa vida, o CPEA ainda continua fazendo ligação para pegar preço, né? Hoje tem o WhatsApp, hoje tem API, hoje tem outras maneiras de levantar. A gente tem todo esse ferramental também, mas uma coisa que a gente sempre busca é conversar com quem está negociando, é ligar para o William. Às vezes tanto não vai poder atender compradora quanto a vendedora. Sim, para pegar o termômetro. Tá. Uma coisa é eu falar para você, tô vendendo meu boi a 310. Vendeu 310, dei todas as informações. Tô vendendo meu milho a 69. Ok, todas as informações do milho. Outra coisa é você me falar. Putz, foi duro negociar, foi bom negociar. Frigorífico tá apertado, não tá apertado. Aí deu o frigorífico, não tô conseguindo achar gado, ou tem uma oferta maior, tô batendo mais. Então, assim, o preço em si, ele é o importante, é o que a gente vai fechar no dia. Mas toda essa bagagem de conhecimento a gente adquire no contato. É moroso? É moroso, mas é muito importante. Eu até costumo dizer, a turma nova que entra, ele começa com ligação. Tô fazendo telemarketing. Não é telemarketing, não pense que você está criando uma massa crítica. Para escrever, para dar uma entrevista, para, obviamente, emitir uma opinião e até mesmo para conversar com as pessoas que... eu estou mandando preço para o CPEA, o que eu recebo em troca? Você recebe um relatório todo final do dia, o começo da manhã do dia seguinte, uma análise semanal e esse contato que você tem diariamente com a gente. Então, é uma troca. Então, assim, o CPEA não vai cobrar nada do colaborador, mas é uma troca. Mas para isso, o pecuarista, o frigorífico, muitas vezes vai passar o preço e falar, Thiago, e aí, o que você está vendo do mercado? Eu tenho que ter uma base. Então, por isso que é importante esse contato, além do número, o número de exportação, o número de abate, né? Mas eu ter o preço do boi, do bezerro, mas eu ter esse entendimento do negócio. E esse termômetro aí, é possível quantificar ele, botar número nele, ou ele é mais de feeling mesmo? Porque assim, você tem o preço, né, que é levantamento, e aí esse termômetro, eu vou chamar de termômetro, se o mercado está mais aquecido para compra, ou se ele está mais retraído. Como metrificar talvez os depoimentos, né? Exato. Como transformar isso em algo, numa informação conclusiva. É uma pergunta, eu acho que daí até o próprio entendimento do preço. Sim. Eu vou pegar um exemplo seu, né, o que a gente passou muito durante a pandemia, quando a gente teve o boi China. O boi China, né? Então, o boi China para São Paulo chegou a uma diferença de R$40, porque a gente não tinha aquele boi em volume, de boi de 30 meses. E o que muitas vezes acontecia? O preço do CPEA, ele ficava de 20, 30, R$40 a mais que a média, teoricamente, do balcão do mercado. E a gente recebia muito essas críticas, mas... E aí, conversando com o produtor, conversando com o frigorífico, e o preço do CPEA tá errado, mas bom, vamos lá. Não, mais de 70% do meu abate é boi China. Bom, se mais de 70% do seu abate é boi China, então você está comprando boi China. Então a maioria do seu preço é boi China, não é balcão. Idem o pecuarista. Não, eu estou produzindo boi China. Você está vendendo como boi China ou você está realmente algum lote que ele não consegue pagar boi China e paga? Não, a maioria de boi China eu vendo como boi China. Então, o preço ou indicador naquela época era boi China. Então, as críticas que muitas vezes eu recebia, ou o CPEA recebia, esse feeling de qualitativo vinha dessa conversa. Entendi. Demonstrar isso no dia a dia, às vezes a gente não vai traduzir um quali para um número, mas a gente tem um entendimento para saber se realmente aquilo está refletindo o mercado. Então, não, está refletindo. Se 77% do abate de São Paulo estava indo para a China, não tinha como indicador ser base. Sim. 77%.
Então, assim, é um número que eu saio da produção, um número que eu tenho levantado e eu tenho esse quali. Né? Por exemplo, é claro que isso daí como eu disse, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho de ligar todos esses pontos. Então, a gente acaba entendendo. É igual a gente fala, a gente vai provavelmente falar de mercado daqui a pouco, é o que a gente está passando. Né? A turma está reclamando que o boi não estilinga nesse segundo semestre, mas a gente tem alguns fatores importantes, que o mercado ele vai mudando, o mercado ele vai se ajustando. Então, esse é o desafio do CPEA. O número ele é frio. Certo. Ele é frio. É o número que ele dá. E olhe lá, se subir muito ou cair muito, a variação, a gente acredita, mas tá, por que subiu muito? Por que caiu muito ou por que ele se manteve estável? Por causa desses fatores de qualidade. Então, assim, a gente, talvez no número a gente não consiga traduzir, mas a gente dá o respaldo para aquele número no final do dia e consequentemente, nas nossas análises. Então, essa é a dinâmica que a gente acaba trabalhando. E outro ponto, né? O que eu sei, a gente e vocês acompanham, e eu acho que uma coisa super válida que é bacana no nosso mercado, é você ter vários indicadores. É importante para ajudar a tomar a decisão. Espera aí, eu tenho Scott, eu tenho muitas vezes Agrifato, eu tenho Safras e Cifras, eu tenho Datagro, eu tenho CPEA, antigamente eu tinha o BeefPoint, ok. Vai ter um que vai ser oficial, por exemplo, de liquidar contrato. Mas como que eles estão se comportando? Eles estão indo na mesma tendência ou não? Como é muito caso do frigorífico, ou até mesmo do pecuarista, ele pegar, vou fazer uma média deles. Vou fazer uma média, até para não penalizar. Exatamente. Porque são amostragens, são dinâmicas diferentes de negociação. Então, assim... Mas o que eu fui muito criticado na época? Tem que ser boi base mais prêmio. Mas assim, eu liquido o contrato futuro. O número é um só. Como que vocês iam negociar futuro? Base mais prêmio? Não, mas a China, o boi China, ele paga mais. Sim, ele paga mais porque eu estou abatendo mais em São Paulo boi China. Hoje praticamente não tem diferença do boi China. Tem o quê? R$5, ou dependendo do volume, R$10, mas que seja. Hoje não tem diferenciação de boi China praticamente. Porque tá a maioria produzindo boi China. Daqui a pouco vai ser o quê? Um boi castrado, boi inteiro, um boi cruzado? Ótimo, mas se eu for abrir, eu tenho diferentes tipos. A ideia do indicador, e que eu acho que é válido, eu vou aproveitar aqui sempre o espaço de vocês, a audiência de vocês, que é importante. O indicador, o nome fala, ele indica para onde o mercado está indo. Não vai acertar. Ele está falando assim, ele está subindo, ele está caindo, ou ele ficou mais frio. Não, vocês dão assistência para a fazenda. Eu sou entrevistado, né? Mas existe uma fazenda igual no Brasil? Não. De forma alguma. Assim como não tem negociação igual. Eu posso ter negociações semelhantes. Volume, animal, prazo. Entendeu? É igual quando a gente vai, que seja, negociar um carro. Tem a tabela FIPE. Talvez quando a indústria esteja apertada para vender carro, eu pago o FIPE. Nem vê a FIPE, porque ela precisa que você compre o carro novo. Mas se não, eu tenho FIPE mais um, menos um, mais dois, menos dois, que seja. Então, o mercado, ele é assim, ele é o indicativo para onde está caminhando. E eu falo isso para realmente o pecuarista não se sentir prejudicado, até mesmo o frigorífico, tem um indicador que está errado, está mais. Não, eu tenho muitos negócios ao longo do dia e ao longo das semanas, e dentro do dia, diferentes negócios de animal. E isso, obviamente, traz um impacto na formação do preço. E eu acho que assim, a ponta vendedora, né, ela sempre vai questionar, porque ela quer vender com valor mais alto, né? Então sempre vai ter esse... E é justo, e eu acho isso natural, que é legal. Natural. Essa inquietude de comprar bem ou de vender bem tem que sempre existir no jogo porque a gente tá falando de comercialização. Sim. Eu quero vender o melhor produto possível ao melhor preço possível. Exato. E esse é o dinamismo. Agora, a gente tem que entender essa dinâmica do mercado, em que momento nós estamos ao longo do mês, ao longo do ano, está mais comprador, menos comprador, e aí ele vai, obviamente, ter um preço mais justo ou mais próximo de uma média possível. É por isso que essa lógica aí da formação do preço. Legal. Bacana. E entrando aí um pouco aí, que é a sua especialidade, sobre o mercado aí da pecuária,
E eu acho que a gente não pode deixar de falar aqui de alguns fatores, né? Primeiro, o mercado doméstico e esse internacional de exportação. Para não deixar esquecer aqui, turma, abordar o ciclo pecuário e a tendência aí atual hoje do mercado. Então, assim, vamos começar pelo primeiro aí. Quais são os grandes números aí do nosso mercado hoje? Tanto que o nosso ouvinte aí precisa saber para abordar esse tema, tanto na parte aí de exportação como o mercado doméstico aí, Thiago. Assim, direto ao ponto, depois a gente vai destrinchando. Hoje a gente está falando de um mercado brasileiro absorvendo, vamos lá, arredondando os números, algo em torno de 70% da nossa produção, tá? E as exportações permeando entre os seus 25% e 30%. Então, já acredito que o 30%, que alguns anos atrás eram 20%, está mais comum hoje. Então, em linhas gerais é isso, 70-30%. 70% é o mercado doméstico, 30% exportação. Né? Até podendo passar um pouquinho de exportação, etc., dependendo da época do ano. Mas os números macro, assim, são esses. Então, estou falando de exportação, algo em torno de 2,8 a 3,3 milhões de toneladas. E o mercado doméstico ficando, entre aspas, com o restante. Então, se eu falo de 3 milhões de toneladas exportadas, estou falando algo em torno de 7 milhões no mercado doméstico, pensando em grandes números. Então, e a gente está produzindo mais de 10 milhões agora, né? Até por isso que o mercado ele vem com essa pressão mais baixista, a gente vem produzindo mais, mas em linhas gerais é esse o dinamismo. E aí a gente vai puxando para o cenário atual. Somos o maior exportador de carne bovina do mundo, com o maior rebanho comercial. Não somos o maior produtor por causa da eficiência produtiva nossa, mas a gente provavelmente no curto espaço de tempo a gente passa os Estados Unidos, que hoje é o maior produtor. Tem uma eficiência, tem uma dinâmica de engorda um pouco mais intensiva do Brasil, questão de genética, etc. Mas a gente está falando de 70-30 e realmente o Brasil num cenário muito favorável do mercado internacional. Para o Brasil. Apesar de todo esse cenário aí geopolítico, em termos de produção, é um cenário muito interessante para o Brasil hoje em dia. Tá? Thiago, só aproveitando esse gancho aí do Gustavo, dentro das commodities que a gente exporta, não pensando em toneladas de produto, mas em faturamento, a carne, eu acho que a soja em volume, né, em tons, deve ser a maior. Mas em faturamento, a carne chega próximo? Não, a carne tem, porque eu vou agregando valor, né? Então, a carne bovina por exemplo, diferente do café, que também tem uma dinâmica muito bacana de exportação. A gente está falando, o café muitas vezes a gente vende ele, né, como grão, ele é processado e revendido para a gente, tem toda aquela dinâmica, mas a carne, a gente obviamente tem o processo de abate, até mesmo da desossa. Então, isso por si só agrega o valor. Então, quando a gente fala das exportações, a gente fala de um volume muito considerável em termos de receita, tá? Bilhões, a gente está falando, óbvio, com o câmbio hoje a 5, né? 5,50, que você está falando mais de 25 bilhões de reais, então assim, mensais. Então, são números expressivos, são números que fazem, não é o volume da soja, mas é um volume de agregação de valor muito considerável. Se eu pego o preço, por exemplo, de novo, uma média, preço da tonelada de carne bovina exportada, $5.500. A tonelada de soja, $300, $400. E a turma de soja e milho, não me chamem de louco e não fiquem preocupados. Não estou falando para a gente não exportar soja nem milho, óbvio, nem farelo, que até agrega o valor. Mas, quando eu olho o dinamismo de exportação de proteína, o frango mais barato, $1.800 a tonelada. Em linha geral, eu estou falando de 4, 5 vezes mais o preço da soja e do milho. Então, por quê? Eu vou agregando valor. Então, por si só, as carnes, entre elas a carne bovina, eu agrego um valor que, obviamente, me beneficia em termos de receita, Brasil e a própria cadeia que está produzindo. É muito melhor exportar proteína animal do que soja ou milho, que seja, com certeza. Pensando em faturamento. De novo, como eu falei, eu não vou falar para a gente não exportar, mas lógico. É claro, porque eu trago um dinamismo, porque eu quero comprar o milho, eu quero comprar a soja para produzir no meu país, até mesmo não só a proteína, mas o próprio farelo, o próprio óleo.
Mas é claro, pensando como estratégia de governo, você agregar valor para um produto seria, de certa maneira, muito mais fantástico, né? Mas eu acho que tem espaço para todo mundo, exportar o grão, mas aumentar a exportação de proteína. Aí é estratégia comercial. A estrutura de sanidade, acordos e imagem do produto. Acho que é um degrau para conquistar mercados, que isso é importante. Qual que é a sanidade da nossa produção? Né? Qual que é a condição da nossa produção? Aí acordos comerciais. E outra pergunta, estamos aptos para fazer acordos comerciais? Ou é só da boca para fora? Tem que cumprir, né? E acordo comercial é assim, eu quero vender uma coisa pro William, pro Gustavo, e o Gustavo, eu quero vender uma coisa para mim. Ah, não, mas esse mercado vai ser prejudicado. Mas então... E, de novo, é comercial. A gente tem que ter as mesmas regras que muitas vezes eles exigem de nós. E exigem menos de uma Argentina, de uma Austrália, por exemplo, pensando nos Estados Unidos e Europa. As condições, no meu modo de entendimento, tem que ser semelhantes. Vai ter as diferenças, mas tem que ser... Não pode ser muitas, mas a gente tem que também estar apto a comprar produtos. Como na questão da União Europeia, sim, tinha a questão do vinho, a questão dos produtos lácteos, tem outras coisas importantes, além de toda a discussão ambiental. Mas esse é o ponto. E depois é trabalhar a imagem do produto. É um produto de qualidade? O William sabe que produz qualidade. O Gustavo, ele conhece a produção, ele sabe, não, produzimos de qualidade, temos baitas empresas. E o Thiago também fala isso. A sanidade da nossa produção, o controle sanitário, fiscalização dentro da indústria, uma coisa absurda no Brasil. É positivo. Só que o mundo está sabendo disso, o mundo conhece isso. Não vale o Thiago saber só. O mundo ele precisa estar sabendo. Então, tem essa grande questão, mas... Produzir proteína, voltando à sua pergunta, é de extrema importância para a agregação de valor. Nós conversamos um tempo atrás com o Diogo, que é professor no departamento de isotecnia da Exalc, e ele teve uma experiência muito grande de Austrália. Ele falou que assim, grande parte da arrecadação do governo, através de tributos, né, é gasta com marketing em cima da carne australiana. Perfeito. Então, e o Diogo, aí, a curiosidade, aí o Diogo entrou junto comigo na Exalc. Só que eu fui para economia, ele foi para... Olha só. Ele foi para agronomia. Diogo, né? Gente boa pra caramba. Bom, ele ficou um bom tempo na Austrália. E realmente é isso. Eles têm lá o Meat Livestock Australia, o MLA, que uma porcentagem da negociação, tanto do produtor como da indústria, vai para lá. E aí, vamos dizer, é um órgão soberano que vamos fazer marketing, vamos fazer estudos de promover o consumo, tá? Mostrar, por exemplo, a questão ambiental. Emite, não emite, como emite? Vamos estudar, vamos mostrar o quanto que a cadeia emite. Tá aqui, então, um órgão, entre aspas, isento, no bom sentido de... Não é nem a indústria e o produtor, é a cadeia que está buscando. Então, é conectar isso. Isso são coisas importantes para o setor. Eu acho que um setor mais forte, e talvez esse é o momento, né? Esse é o momento. O mundo está de olho. Vamos dizer, o mundo tem medo do Brasil, do agronegócio brasileiro. Aí a gente precisa se organizar e comunicar mais. Quando eu falo organizar, não é que o setor é desorganizado, não, é muito mais organizado, mas realmente ter essa organização específica de combater. De posicionamento. De posicionamento, comunicação. Porque assim, tem muita gente boa no agronegócio. Tem muita gente boa mesmo, sim. Ó, venho rodando bastante. E assim, é impressionante a qualidade, a preocupação, o desenvolvimento que empresas, cooperativas e produtores vêm fazendo. É fantástico. Mas assim, precisa conectar todo mundo e promover isso, né? É uma cadeia que gera riqueza, gera emprego, preserva o meio ambiente. Então, vamos dizer, a bola quica, né? Eu costumo falar da carne bovina, né? E por isso que eu falo que o Brasil está num momento muito favorável. O Brasil, eu venho comparando muito, mas para mim é claro isso, desde 2019, quando a China vem comprar carne nossa, isso daí eu falei em 2019. O Brasil está para carne bovina, assim como o Oriente Médio está para o petróleo. Eu tenho petróleo no mundo todo. Eu tenho pré-sal, Golfo do México, eu tenho. Mas quando dá uma dor de barriga na OPEP,
O mundo inteiro fica... Quando tem uma dor de barriga no Brasil, algum problema sanitário, ou baixa oferta, ou realmente eu começo a produzir mais, o mercado internacional, ele reflete isso. Então, da onde que o Brasil vai... Da onde os Estados Unidos vai comprar carne antes do Brasil? Ele vai encontrar carne mais cara. Isso valoriza, abre espaço para outros mercados brasileiros. Então, e outro ponto, né? O petróleo é finito, né? Carne bovina, a gente dá para aumentar a produção ainda, com produtividade. Então, é muito estratégico essa produção para o Brasil. Então, tem coisas importantes, mas valeria a pena a gente se comunicar melhor. Eu acho que tanto internamente... como principalmente externamente. E assim, tem espaço de crescimento aí, vamos pensar em consumo interno, né? Porque eu acho que o Brasil tem um per capita anual alto, mas não tá ali, acho que Argentina, Estados Unidos passam longe aí, tem um consumo bem mais alto. E pensando macro aí, eu acho que quando a gente pensa em exportação de carne, vem China na cabeça, né? De imediato, assim. Qual que seria aí, de fato, esse impacto China no Brasil? Não agora, porque a gente já está sentindo isso daí, mas para um futuro aí, cada vez mais esse relacionamento do governo com estratégias chinesas. Legal. Como se preparar para isso aí? E não vou trazer notícias ruins, longe disso, né? Aqui para nosso bate-papo. Mas, assim, a gente está falando de uma China que, em linhas gerais, representa 50% de todas as nossas exportações. Então, quando a gente estuda economia... A gente não pode ficar na mão de um grande comprador, assim como a gente não pode ficar na mão de um grande vendedor. Porque qualquer problema que tiver, isso reflete, que nem o tarifaço dos Estados Unidos. Me questionaram, Thiago, você não se preocupa com o tarifaço? Momentaneamente não, me preocupo indireto. Tarifaço para outros setores que vão ter menos renda, menos emprego, e aí vai diminuir o consumo de carne de primeira e depois carne de segunda. São carnes mais caras do que carne suína e de frango. Então me preocupo indireto. Agora, o direto, outros países vão comprar a nossa carne, porque falta carne no mundo. Em 20 anos é o menor nível de estoque. De 25 em relação a 2006 é o menor nível de estoque do mundo. Então o Brasil, estrategicamente, está bem posicionado. Ponto. Só que depende de um grande comprador. Se essa se esse tarifaço tivesse sido da China, aí sim eu me preocupar. Por isso que não é que os Estados Unidos não me preocupam, ele paga bem, ele compra uma carne mecanicamente processada, tem um dinamismo um pouco diferente do que outros, mas a China, ela impacta muito mais pelo volume. Então, o que a gente precisa ficar de olho na China? A China alavancou muito. O êxodo rural que a gente teve nos anos 70, a China teve nos anos 2000, até o boom de commodities em 2008, o boom de preços também do milho e da soja com a pandemia, por causa que ele teve um problema sanitário de peste suína africana. Mas o que acontece nos últimos 20 anos? Ela alavanca muito a construção civil. A China tem algo em torno de 90 milhões de casas, vamos chamar assim, apartamentos, edículas, sem ninguém morando. Dá para pegar toda a população brasileira, que são 210, coloca 3 pessoas por casa, acabou. Só que quem que paga essa conta? Então, uma hora essa conta chega, seja para o governo, seja para a população. Então, pô, Thiago, agora ficou assustado. Até se vocês pegarem a previsão do FMI, Fundo Monetário Internacional, para o crescimento da China, Banco Mundial, tem um crescimento positivo, mas um crescimento mais ameno do que foi a última década, né? 10, 12, 9, 8. A gente tá falando de crescimento de 4, 5, 3,5, 4, que é o crescimento ótimo do Brasil. O crescimento do Brasil não é 7, 8. Não são isso daí. É 4,5, 5. É perfeito o Brasil. 2 no Brasil é muito ruim agora. Falar que a China cresceu 3, 4... É de certa atenção. A grande questão da carne bovina é que o chinês aprendeu a comer carne bovina, 5 kg per capita. Você perguntou o nosso, algo em torno dos seus de 30 a 35 kg per capita. A Argentina chegou a mais, mas recuou um pouquinho para algo em torno dos seus 50. A gente está falando aí de um mercado que também, agora com o novo governo, a renda voltando, isso pode chegar a voltar a crescer, mas... O frango, a carne suína, ela dá uma equilibrada. Então, a China, ela consome, entre aspas, pouca carne per capita, se comparado ao Brasil. Então, tem um espaço para crescer.
E o chinês aprendeu a comer. Então, desse ponto é positivo. Você aprendeu a comer carne bovina, voltar para o frango, para o suíno, é mais complexo. Agora, tem essa questão econômica. Esse é o primeiro ponto. Então, isso tem que ficar no radar. Não acredito, a China pode até reduzir um pouco a compra, mas não vai deixar de comprar nossa carne. Por isso que é importante trabalhar com os setores. É importante o México, é importante sim voltar a falar com os Estados Unidos, sim. Agora, a gente tem que entender também a parte comercial. A China vai conversar com os Estados Unidos ou não? Porque a China pode comprar carne dos Estados Unidos. Ah, mas é um menor estoque desde a década de 60. A carne dos Estados Unidos está caro. Sim, os Estados Unidos é um bom comprador, mas também é um bom vendedor. É um dos maiores exportadores de carne bovina. E é um dos maiores importadores. Então, entender esses acordos como vão ficar. Então, me preocupa a grande dependência do Brasil, mas isso é bom, favorável momentaneamente, porque eu estou falando de 1 bilhão e meio de pessoas comendo. Então, o Brasil ele tem que estar próximo da China, mas ele tem que olhar para os outros mercados e também buscar acordos comerciais. Eu acho que esse é o grande ponto. E a lição de casa, qual que é? Estimular o consumo doméstico. Renda. O brasileiro gosta de comer carne bovina. O brasileiro aprendeu a comer carne bovina. Até a gente já aborda as 3 grandes quebras de paradigma que houve no setor, que é bem interessante para entender, a hora que a gente for falar de produção, isso é muito importante. Mas o brasileiro hoje, ele quer preço. Ele quer preço. Todo mundo quer preço. Todo mundo quer comer bem e barato. Mas ele sabe que cortes melhores e uma carne melhor, você vai pagar um pouco mais. Você vai pagar a qualidade. Então ele aprendeu a comer carne. Como que você comia? Como que era antigamente, lá quando vocês eram crianças? Pelo menos aqui em Piracicaba era carne de vaca a semana toda, frango de domingo. Frango era caro. Hoje o que é? Frango a semana toda, carne de boi. E nem é carne de boi, né? Tem que ser, não, vamos comer um Angus, vamos comer um negócio diferenciado. De novilha, shoulder steak. O shoulder steak pra mim é a paleta, fantástica a paleta, shoulder steak, né? E o próprio corte, chorizo, ancho. A gente sabe que tem uma dinâmica de corte diferente, mas isso virou, vamos dizer, do dia a dia do brasileiro. Do dia no restaurante, e não precisa ser um restaurante de alta classe não, alta renda, os restaurantes estão colocando no seu cardápio, bife chorizo, bife ancho, o churrasqueiro, aqui é um ancho, aqui é um chorizo, isso é legal, isso é bacana, mas isso tem um preço, com certeza, tem uma dinâmica de preço natural, tá? Legal, bacana demais. E aí quando a gente pega esse, assim, que o cenário na verdade, assim, qual que seria esse impacto aí, pensando na nossa cadeia produtiva, né? Porque hoje a gente escuta e presencia, né? A gente roda bastante aí, Brasil afora também, de certa forma, uma intensificação do setor, tá? Então, assim, eu posso acelerar um animal, hoje se fala, assim, em RIP, né? Recria intensiva, e às vezes já desmama direto para confinamento. E assim, qual que seria, por exemplo, um risco de uma possível queda de exportação por parte da demanda, né? A China, por exemplo, aconteceu algum problema que reduziu a capacidade financeira deles consumirem carne bovina, e obviamente que isso vai refletir em mais produto interno, e às vezes a população não consegue abarcar esse saldo de oferta. Então, assim, como se preparar para esse cenário? E você falou que a gente tem espaço em aumentar bastante a nossa produção. Então, hoje a gente vê a pecuária de corte em algumas áreas competindo com cereais, tá? Milho e soja praticamente, ou seja, a vaca está indo para o morro, e onde tem condição boa de clima, está virando lavoura, e aí intensificar a vaca não é algo que eu consigo ver, porque a gestação é aquilo ali, é um bezerro por ano, e não consigo imaginar muito onde se intensificar a cria. Mas quando a gente pensa em recria e terminação, sim, né? Dá para se intensificar. Como que é se aumentar esse volume? Seria aumentar a quantidade de vacas em produção? E como que um pecuarista também, sei lá, eu tenho 5.000 vacas, eu vou para 10.000 vacas, mas isso me gera um custo, né? Porque eu vou ter que intensificar com mais nutrição para essa vaca, porque a minha capacidade de suporte a pasto só, ela talvez não permita, eu vou ter que ajudar essa vaca com a produção agrícola, sei lá, uma silagem, enfim.
Não sei se me fez claro esse cenário aí. Não, vamos lá. Tem bastante coisa boa na sua pergunta, na sua questão aí, William. Eu vou só dar um passo atrás. E eu sou economista. Se eu falar alguma besteira agronômica, zootécnica, vocês me corrigem aqui, me trucam. E até um adendo interessante, né? Muitas vezes eu vou dar um treinamento, uma palestra, uma conversa. Pô, Thiago, achei que você era agrônomo, né? O que foi bacana daí de fazer economia na Exalc? Para quem gosta do agro, aí fica uma fala aí para quem está ouvindo. Eu tive a oportunidade de fazer disciplina optativa na agricultura. Por exemplo, eu fiz pastagem com o Moacir Corse, fiz zootecnia com o Cláudio Haddad, que infelizmente já se aposentaram, né? Mas, então, só para citar um exemplo, né? E digo mais, né? Não contou crédito. Não contou crédito. Mas eu recebi a carta, fazia a prova. Mas tá bom, isso daí para mim foi aprendizado. Então, quando eu vou pro campo a falar, não sou especialista em pastagem, não sou especialista em zootecnia, mas a gente acaba entendendo um pouco. Eu acho que isso que é o bacana. Eu acho que depois a gente termina falando disso, mas hoje em dia, né? Tem muita informação, mas a gente precisa ter uma visão mais sistêmica do processo para saber usar essa informação. Mas, pois bem, se eu falar besteira, vocês me corrigem aqui, hein? O que acontece nos últimos... Vamos lá, vou colocar 20 anos para arredondar na pecuária. Basicamente no final dos anos 2000, 2007. 2007 eu tenho uma grande mudança no nosso mercado, né? Eu costumo dizer, uma vez eu escrevi sobre isso, as 3 grandes quebras de paradigmas na pecuária. A primeira, o que foi? Por que eu chamo de quebra de paradigma? Que é uma evolução, sim, mas a indústria abre capital em 2007. Né? E não necessariamente socorre indústria, consumidor, produtor. Pode ser, e eu vou explicar que pode ter sido o produtor antes, ou até mesmo o consumidor. Mas eu tinha uma indústria totalmente, até os anos 90, 94, protegida pelo governo em termos de crédito, até inflação. Né? Tanto que depois, com a abertura comercial do Collor, um para um do Fernando Henrique, muitas empresas quebram, e aí as empresas que estavam um pouco mais estruturadas administrativamente, financeiramente, o exemplo desse era o Friboi, o próprio Marcos Molina, do Marfrig, a família Queiroz, que em 92 entra no mercado, eram transportadores de gado, Minerva, para citar os 3 grandes. Mas eu tenho em 2007 essa abertura de capital, que quando você abre capital, e eu tenho todo aquele resquício do frigorífico ser de família, tem muita gente, desorganizado. Mas quando eu abro, para mim abrir capital, a primeira coisa que eu tenho é que ter as contas, pelo menos, não bonitas, mas claras. Transparentes. Perfeito. Você vai querer investir, eu quero conhecer as suas contas. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a partir do momento que eu abro as contas, eu tenho que estar, de certa maneira, um pouco organizado. Ou muito bem organizado. E aí, o acionista, olha que interessante, ele busca eficiência. Ele fala assim, viu, William, viu, eu quero que vocês me dêem retorno. Não interessa se é Wagyu, Angus, Nelore... Nem sei quantas tetas tem uma vaca. Eu quero retorno. E aí o frigorífico ele começa a melhorar os seus processos. Eficiência. E para mim, um dos fatores para mim melhorar o processo na eficiência, que são a administração e a organização, é a produção, comercialização, financeiro e pessoas. O frigorífico ele começa a absorver o comprador de gado, o escritório, fala, vem aqui, traga os seus clientes para mim, você vai ser o meu gerente de compra de gado. Ele internaliza isso, começa a trabalhar as pessoas. Comercialização, vai mudando o formato de comercialização, entra o termo, entra o contrato, o gado próprio, que mistura um pouco com a produção. Tá? E obviamente, controlando o custo, finanças. E na produção ele fala, eu quero gado mais padronizado. Ele coloca o dedo pro produtor e fala, se você produzir tanto, eu te pago tanto.
Lembra? Começou, tinha brinco, depois o próprio boi inteiro, boi castrado, começa toda essa discussão, boi com marmoreio melhor, te pago mais, boi com acabamento melhor, te pago mais, assim por diante. Então exige do produtor isso. A gente vai chegar na sua pergunta, mas olha como eu tenho uma quebra de estrutura da indústria que fala, opa, eu preciso melhorar meu campo. Beleza. Consumidor, a gente falou do consumidor, mas eu tenho uma quebra muito grande de 2004 até 2012. Teve o primeiro governo Lula, onde o crédito explodiu muito. O brasileiro, nos anos 2010, foi o primeiro ano que a gente importou picanha da Austrália. A gente não importava picanha da Austrália. Porque o brasileiro só queria fazer churrasco no final de ano de picanha. Não era mais asinha de frango, picanha. Porque teve um crescimento muito grande da renda. Câmbio a 1,6, 1,8. Importando picanha mesmo. O brasileiro ele aprendeu a comer carne bovina. As boutiques de carne começam nessa última década praticamente, 2010 para frente. Os cortes de carne, todo esse cenário. Então, o consumidor ele fala, opa, não quero mais boi tucuna, não. Gabiru? Não. Não. Ele pede essa mudança. Aí o produtor fala, bom, se o frigorífico me paga um pouco melhor, eu preciso produzir mais. O consumidor está ficando mais interessado nesse processo, bom, preciso mudar. E aí onde que cai? Como eu falei, não é necessariamente o chegado ao produtor, mas o produtor fica mais latente nesse processo. Opa, eu tenho que produzir um boi melhor. Somado ao quê? Em 94, eu tenho a estabilização da economia. Plano real. A inflação, ela acomoda. O boi era a reserva de valor. O boi acompanhava a inflação nos anos 70 e 80. Ele deixa de acompanhar. Preciso produzir mais com menos. Mas isso não está latente, porque o mercado era desorganizado. A gente importava a carne da Argentina, 1 para 1, dos Estados Unidos, da Austrália, e o próprio frigorífico não estava organizado. Então, o produtor, ele começou boi perde dinheiro para cana. Cana dá mais dinheiro do que boi. Soja, milho, dá mais dinheiro do que boi. Tá, mas que tipo de produção você está fazendo? Aí, soja, milho, boom do Centro-Oeste. Cana, a gente está em Piracicaba. A cana expulsou o boi de São Paulo, praticamente. Então, olha que mudança que tem. E aí, o produtor, o frigorífico oferecendo mais estruturado, o consumidor querendo mais, eu começo a criar uma pecuária mais intensiva de tudo que você foi falando. O confinamento, ele começa a ganhar espaço nos anos 2010, principalmente 2014 e 2015, mas a inseminação, o Angus, ele entra em 2008. Vale lembrar que em São Paulo, só para dar exemplo de São Paulo, como outros estados tiveram isso, o programa de fomento do Marfrig, te dou o sêmen Angus, te dou o veterinário com vaca Nelore. E aí eu compro o seu bezerro, CPEA mais 20%. Porque ele queria o bezerro para o confinamento dele em Porto Feliz para entregar carne para o Outback, para o Rubaiá, fogo de chão, para a Braslo do McDonald's. Tanto que eles lançam o Mac Angus. Sim. E não estou fazendo propaganda, não. Tem uma rede de posto aqui do interior de São Paulo, que vocês entram lá e já tem o sanduíche de Duroc, que é a Duroc raça de porco. Um sanduíche colocando raça Duroc. Então, o Mac Angus, falando do McDonald's, quando ele introduz, pode ver, não tem mais na bandeja dele, mas eu tô falando do Mac Angus porque a minha primeira orientada de MBA foi uma menina que a gente fez um trabalho antes e após o lançamento do Mac Angus. Ela trabalhava dentro da Braslo lá. E aí a gente fez uma entrevista com mais de 400 questionários e perguntou o que é Angus? A primeira pergunta antes, né? Tinha várias alternativas. Tinha a raça do boi, mas tinha marca de carro, relógio, roupa, perfume. Colocamos tudo isso daqui. Cerca de menos de 30% sabia o que era Angus. Pós-Mac Angus, e assim, era aleatório. Tinha produtor, tinha gente do setor. Aumentou, 75% já sabia o que era Angus, que era uma raça de boi. Aí vinha com o logo, né, na caixinha. Era um Angus Bacon. Exato. O bom é que a gente já almoçou, né? Mas então tem essa dinâmica aí. Eu tenho o cruzamento crescendo, estimulando. Eu começo a mudar a cadeia. Eu começo a colocar a tecnologia, aumentar a produção. Mas o que acontece?
olha que interessante, quando o Marfrig ele compra a Seara, vendeu depois pro JBS, compra a Seara, ele começa a colocar a marca na Seara. E aqui a gente vai voltar no... Por isso que se interligam. Aí ele começou a colocar a marca na Seara. Em 2010, o Marfrig patrocina a seleção. Se vocês buscarem a turma do futebol, tem a marca Seara, que foi a Copa lá da África do Sul. E começou a colocar carne nas grandes redes. Carrefour, Pão de Açúcar. Sabe? E aí a própria turma de supply chain, a turma do supermercado falou, eu quero mais carne. Não tenho mais carne. Não tenho padrão dentro no campo. Eu fiz um lote, coloquei marca, tanto que ele tirou essa marca. E aí falou, e qual que é a lógica, por exemplo, do Marfrig, né? Produzir padrão, qualidade. Não que os outros não tenham, os outros têm linhas. Mas o Marfrig sempre foi mais fechado na padrão. Tanto que compra o Bassi, a marca Bassi, e agora a marca qual que é? Sadia. Que eu tenho um volume maior de gado padronizado no campo, depois de 15 anos. Então, toda essa mudança... Aí eu vou começar a colocar tecnologia. A RIP, a TIP, o confinamento. Hoje, a gente fala de confinamento. Em 2018, representava 12% do abate. Hoje, o confinamento vai bater esse ano 23%, 24%. Isso é bom demais. Vamos lá. De 12 para 24%. Pensando num país que tem 160 milhões de hectares de pasto, é bastante coisa. Sim. Então, por isso que eu falo que tem espaço, a intensificação. Então, o produtor, ele está vendo essa competição com as culturas, essa evolução de um boi China. Puxa vida, a China colocou aqui e falou, eu quero um boi de 30 meses, eu te pago 40. Opa! E olha que interessante, eu citei o exemplo de uma cadeia, de um frigorífico e de uma rede de fast food que fala, tem essa carne aqui, vocês conhecem? Puta, cara. Eu tenho um comprador, esse daí eu tô falando do lado do vendedor, e eu tenho um comprador que fala, eu quero uma carne assim, e vou pagar a mais por isso. Aí eu tenho uma transformação na cadeia. E isso ajuda. Então, o pecuarista também, e a cadeia, ela é tomador dessas iniciativas. Então, eu acredito que a gente está nessa fase de transformação, tem espaço. Mas aí o grãos, a dinâmica de grãos, a integração lavoura-pecuária vai crescendo e cresce mais. Eu penso até no agricultor. Pensando no agricultor. É uma dúvida, né? Daí os ouvintes deixam os comentários lá batendo no Thiago. Mas espera aí, se eu tenho um mercado que eu sei que o ano que vem, já vamos falar de ciclo, o preço do bezerro do boi gordo está maior para 26, 27, por que numa área da minha fazenda eu entro uma safrinha de pasto? Eu aproveito toda a condição que a soja me deixou para me engordar esse animal. Então... Pode ser um devaneio do Thiago, mas eu tenho que começar a pensar estrategicamente que momento que o mercado tá. É um mercado bom pagador? Eu vou ter maior produção de milho e soja nos Estados Unidos, na Argentina. Como que vai ficar essa situação? O Brasil está conseguindo negociar com a China? Estou produzindo etanol de milho, então o milho paga mais, mas eu preciso. E o agricultor, ele está olhando a fazenda como uma carteira de investimentos. Soja, por exemplo, né? Soja, milho, boi. Ele tá olhando a liquidez do boi, que isso é importante, colocando no processo. Sim, tem muito o que evoluir. Por isso que eu acho que a agricultura, junto com a pecuária, ele possibilita esse crescimento. Agora, esse espaço, Thiago, da cria. A cria não ficou... A cria, desde 2008, o bezerro é o que mais valoriza. Pode colocar qualquer índice para mim. Soja, milho, leite, boi, IGPM. Faz um gráfico para vocês verem. O bezerro, por quê? Eu descolo. Eu estou produzindo mais bezerros com mais qualidade. E o bezerro é o que acontece. Eu tenho os grandes confinamentos engordando cada vez mais. Qual que é o grande gargalo esse final de 2025? Reposição. Tá difícil achar lote e padrão. Então, assim, o bezerro e a cria, é claro, eu preciso de área, mais demorado. Mas uma das minhas passagens na Unesp, eu tive a oportunidade de... tem algumas referências em reprodução, né? Tem o professor Pietro, da FZ, tem o professor Sartori, aqui da Exalc. Eu tive a oportunidade
desenvolver trabalhos junto com o professor Zequinha, lá na Unesp, né? E a gente discutindo, eu vindo com a pegada de preço, mercado. E ele chegou um dia, ele mostrou para mim um trabalho do aluno dele e mostrando, né? O bezerro do cedo. Nasceu lá em agosto, setembro. A turma zootecnia sabe melhor do que eu. Mas bezerros nascidos em setembro, eles têm maior peso e em 2 anos eles morrem 100% desses bezerros. Lógico, não é só a genética, é alimentação, manejo, sanidade, mas... Aí eu olhei aquilo lá, eu como um administrador, economista, falei, mas espera aí, o planejamento está aqui, ó. Está aqui o planejamento. A turma fica falando, dá para colocar qualidade total, dá para colocar ajuste de processos na pecuária? Eu falo, dá. O bezerro é uma prova disso. Se os meus bezerros nascerem em setembro, óbvio, eu tenho que ter alimentação, se eu tiver uma seca, mas eu consigo planejar a minha fazenda para isso. E, gente, é uma empresa a céu aberto, ok, mas é uma empresa. Então, eu no meu modo de ver, o grande setor do Brasil para pecuária nos próximos anos é a cria. Eu preciso de boi. Eu preciso, na verdade, preciso de bezerro, preciso de boi magro. Esse ponto aí eu acho que é legal, porque quando o William colocou aí que tem mais oportunidade de intensificar a recria e a terminação, porque o ciclo da gestação é 283 dias. Perfeito. O ponto que eu acho que eu tive a oportunidade de dar o treinamento para foi aluno, até do professor Zequinha, que é o Edmundo, dono da Lajeado, que é uma empresa lá de Mineiros. Grande amigo. E ele comentou exatamente essa parte da intensificação da cria, no sentido de pôr mais o A de vaca por hectare. Como a cria sempre foi em áreas extensas, né? E essa parte do bezerro do cedo e fazer o creep nesse bezerro para acelerar ele, para ele chegar já com peso maior aliviar a vaca também, né? Aliviar a vaca, né, da produção de leite, que a vaca também, uma vaca que mobilizar demais o tecido adiposo dela para ela reemprenhar, a gente tem um desafio grande. Então a intensificação da cria no sentido de botar mais o A de vaca por hectare, né, fazer essa vaca reemprenhar cedo, mais rápido, fazer o bezerro nascer mais pesado também, porque a gente sabe que o impacto da nutrição na mãe nesse bezerro ele é muito forte. Então, acho que a intensificação da cria tá nesse sentido. E ele falou assim, é o próximo, é o último setor que a gente precisa, porque ainda tolera, assim é o que tem mais ineficiência, né? Menos o A por hectare. E também, que eu não comentei aqui, mas também a questão da mortalidade desse bezerro. Perfeito. Entendeu? Porque, assim, de todas as vacas, que é uma conta que eles fazem muito, todas as vacas que forem inseminadas, quanto que realmente o bezerro chega na ponta? A porcentagem de vaca prenha até a porcentagem de bezerro desmamado. Porque até nesse caminho aí, você tem reabsorção embrionária, né? Você tem o bezerro nasceu, não teve uma parte sanitária adequada, ele pode virar óbito e uma série de coisas. Então, acho que nesse intuito de ter um sistema de produção definido para acelerar é o ponto, né? Perfeito. E assim, o número, para ratificar o que você está falando, da necessidade de intensificação, em 2000, 100 vacas, eles me davam, em média nacional, 40 bezerros a um peso médio de 170 quilos. Hoje, e 250 hectares. Hoje, em 150 hectares, as mesmas 100 vacas me dão, em média, 70 bezerros a um peso médio de 210 quilos. E tem intensificação que chega a média de 240, para não falar o 270 a 300. Então, eu estou falando de uma média de 210. Se eu conseguir 250, que é uma média mundial, essa é a grande questão da pecuária mundial. É a economia de diferenciação. Menos área, menos recurso, eu preciso produzir mais bezerros por vaca, ganhar imortalidade, obviamente no ciclo mais curto. Então, essa intensificação na cria que eu acho que é interessante. E aí, só para a gente fechar a questão de cria, a gente vai para as áreas, por exemplo, eu tenho uma área do Nordeste que para mim é a próxima fronteira de pecuária. Eu tenho áreas do relevo não interessante para grãos, para uma intensificação em engorda e massivo, eu posso fazer. Puxa vida, eu tenho alternativa. Eu tenho uma palma forrageira, por exemplo, que é tradicional, mas é claro, eu preciso desenvolver isso daí. Sim. Então, tem oportunidades, mas a intensificação da cria, como o Gustavo bem pontuou, eu acho que é o caminho para os próximos anos para a pecuária.
Até um número que o senhor trouxe aí, por exemplo, quando você me falou do número de 12% de animais sendo abatidos no ano passado em confinamento para 20 e poucos por cento agora, o próprio, eu tirar esse animal da terminação a pasto, seja intensiva ou não intensiva, e liberar espaço para eu pôr mais vaca, aí também já está uma fundamentação para aumentar o volume de vacas, me gerando mais bezerro, que hoje é um gargalo, né? Ter bezerro disponível para o mercado. Então, não, e tem um caso legal do MS lá em Ribas do Rio Pardo, o seu Itamir. Eu questionei um dia, ele tinha um confinamento de 500, 600 animais, né? Eu falei, mas por que você confina gado? Perguntei para ele. Ele falou, o confinamento é o pulmão da minha fazenda. O confinamento libera espaço para minha vacada. Ele falou assim para mim. Então, o que você está falando é exatamente isso. A intensificação, é lógico, eu vou precisar do... E até mesmo, a gente nem falou de uma coisa importante da mudança dos últimos anos, é que também a tecnologia de nutrição foi melhorando. Hoje eu uso subprodutos, vamos pegar São Paulo, polpa, bagaço, assim por diante. Então eu tenho que também entender aonde que eu estou localizado, mas eu tenho muitos subprodutos. Tem gente que está colocando amendoim, substituindo milho, em regiões de Tupã, Adamantina, aqui em São Paulo, que tem um volume de amendoim favorável, por exemplo. Então, é pensar estrategicamente, olhar e identificar, vou abrir mais espaço para minha vaca, vou adicionar. Tudo isso impacta no negócio. Eu acho que isso que é o fundamental. E sem falar ainda, né? Não vou entrar em questão de animal de pista, não. Lógico que não. Mas como evoluiu também, a gente vem acompanhando o gado, os gados de leilão, os gados PO, que a gente falou da padronização de disseminação, a gente vê, sim, ainda muito touro de boiada, né, o boi cabeceira, mas a gente vem observando o investimento cada vez maior no melhoramento genético. Produzir uma vaca, produzir até um animal, um touro PO de melhor qualidade, olhando os DEPs dele, olhando os números e tomando uma decisão. Então, isso é bem interessante. E aí eu crio nichos independentes da região. Aqui em Piracicaba a gente tem um grande criador de vaca, por exemplo, que está colocando genética e propagando genética para todo o setor, né? Então, eu vou criando os nichos importantes, independente do tamanho da área, mas a intensificação, é isso que eu queria chegar. Isso é o fundamental. Animais jovens, pesados, produtivos e a tomada de decisão muito cirúrgica. E às vezes tem uma discussão muito grande, sei que você poderia abordar isso aí em mais profundidade, da rentabilidade de cada um que atua no setor. O cara que faz ciclo completo, o cara que só mexe com cria, o cara que faz a recria e terminação. Eu acredito que varia de acordo com o cenário de mercado, né? Como é que ela funciona, essa diferenciação? Como é que é a dinâmica nesse sentido? Sim, ela tem uma tendência de variar, né? Ter uma volatilidade dependendo do mercado. Por exemplo, ano passado, o preço do boi não estava tão interessante. Muita gente não quis fazer a linha reprodutiva, né? Inseminação, aí uma monta natural com touro de boiada, sem CPO, e isso eu trago impacto no médio e longo prazo. Ok, mas eu tinha um cenário de mercado muito favorável, por exemplo, para engorda. Preço de reposição barato, milho barato. Essa turma escalou confinamento 2025. Agora está com dificuldade da reposição, mas se a gente voltar um ano atrás, estava bonito. Então, a rentabilidade da engorda nesses últimos períodos foi muito mais favorável do que a cria, ponto. Só que aí, o que a gente vê agora? A engorda ela vai começar a ficar mais ajustada porque a reposição vai ficar mais cara. E aí a cria, por vender um bezerro mais caro, quem sim fez todo esse processo produtivo mais organizado, tem uma rentabilidade maior. Então, falar que a cria dá menos dinheiro do que a engorda, eu sou um pouco cético, porque depende, é igual comparar soja ou boi. Eu fiz um estudo com uma fazenda de soja em Rondonópolis e uma fazenda de boi em Pedra Preta. Fazenda Gaivota. O que a gente comparou? Mas uma produção totalmente intensiva.
Prenhez 71,43 medido. Ele abate gado com 20,4 meses. E os bezerros que ele vende, ele passa por um grande comprador de bezerro lá daquela região, não vou falar o nome, mas vende 300, 400 reais mais caro, por exemplo. Então, ele tem um controle. Agora, a gente pegou desde a safra 2016, 17 até a safra 23, 24. Os 2, 3 primeiras safras, a soja ganha. As 3 safras seguintes, a pecuária ganha. Daí a soja dá aquele boom, 2 anos ela ganha. Depois a pecuária ganha. Esse último ciclo eles empatam por causa do custo fixo da soja. Então, tem que fazer conta. Tem que fazer conta. É o momento. A gente entra, como eu falei, um ciclo em que a cria vai dar muito dinheiro. Desde o ano passado, piores preços em julho, aí o preço do bezerro ele começa a subir. O ano que vem é ano da cria. Custo alto. Tanto que o pecuarista está preocupado com isso. Agora, o pecuarista que termina gado, ele já está olhando o insumo que está barato. Então, vai depender muito do período, tá, Gustavo? Mas tem um dinamismo aí de variação de rentabilidade entre os sistemas. Que está dentro do ciclo pecuário, né? Que você pudesse comentar a duração dele, não sei se ele tem qual a periodicidade que ele acontece, né? Que isso aí, esse conceito que você explicou, acho que está embarcado em cima um pouco disso aí também. Né? Eu até queria aproveitar dentro dessa pergunta e perguntar assim, se tem como manipular esse ciclo pecuário ou se ele é um movimento macro, porque como é ciclo, não tem ponto de começo nem fim, né? É cíclico, né? Então, por exemplo, agora estão com dificuldade de bezerro. Provavelmente a turma vai segurar a fêmea para ter mais bezerro na frente e dali vai se desenvolver o ciclo, né? Essas decisões de segurar mais fêmea para ter mais bezerro lá na frente, é o mercado que realmente dita isso ou como produtor ali se defender e se posicionar diante desse ciclo? Bom ponto, Gustavo e William. Eu acho que tem coisas muito interessantes aqui na nossa fala. Bate-pronto, ciclo existe? Ele existe. Ele existe. Óbvio que existe, natural de uma fisiologia animal. Tem vaca, bezerro, boi magro, boi gordo, gancho. Ok. A grande questão o produtor ele consegue se localizar no ciclo, ele consegue manipular esse ciclo, o que seja. A minha grande questão do ciclo pecuário, e aí eu vou pautado em números, né? É igual, não sei se vocês têm filhos ou não, o Gustavo já vamos dizer, é um pai fresquinho aí, tá com um bebezinho aí, mas legal. Ou nós mesmo, a gente chega no hospital, você vai levar seu filho no hospital, o que meu filho tem, doutor? Tá lá vomitando, diarreia. Nem rela a mão no menino. Virose. Tem virose. Por que o preço do boi tá caindo? Por causa do ciclo. Virou moda falar isso aí. Mas eu acho que assim, eu acho legal isso, porque pelo menos embute nas pessoas a discutir ciclo. Agora, o ciclo, pode vir um tarifaço, arrebentar com o ciclo. Pode vir uma doença, arrebentar com o ciclo. Eu posso ter uma renda, a gente vai mudar o governo em 27, 28. Eu posso ter uma mudança de ciclo. O que acontece em 2016? A gente tem impeachment da Dilma, desemprego, renda cai. A gente não tinha China. A turma começou a bater fêmea, entregar fêmea. Coincide com China entrando fortemente em 2019. Desespero para comprar. Bum! Pico do bezerro em 21. Existem padrões de ciclos. Eu fiz um exercício, até a gente acabei publicando numa revista do setor, onde eu analisei o preço do bezerro desde 2000 até... Eu estou analisando ainda, mas pegar o último ciclo de baixa, 2024. Então, analisei, a gente tem um pico em 2002, um pico em 2006, um pico 2015 e um pico em 2021. Eu tenho 6, 7 e 6 anos de um pico ao outro. Esse pico maior coincidiu com a seca que a gente teve severa em 2013 e 2014. Por isso que eu falo, existe o ciclo pode ser intensificado ou não. Quando o bezerro ele cai no primeiro ciclo, ele cai em 47 meses. Ele atingiu do pico ao vale 47 meses, 3 anos e 11 meses. Do vale ao pico, 32 meses.
2 anos, e seus 8 meses. Do pico e do vale, 54 meses, 47, 54. E depois 30 meses. Então, 54, 3 anos e meio, 4 anos e meio, 4 anos e meio, e 30 meses, 2 anos e meio. Nesse outro ciclo, ele cai 41 meses e sobe em 31 meses. 41 meses, então reduziu o ciclo. E concordo que foi 2015 a 2021, muita intensificação. Aí reduziu. Então, 41 meses, sobe em 31. Pico do bezerro 21, vale, eu imaginava que ia ser agosto, considerando 41 meses. Foi 40 meses, julho, 40 meses. Se eu olhar o padrão 30, 32, 32, 30, 31, e olhar de 30 a 32 meses pensando o vale, que foi julho de 24, se eu jogar 30 ou 32 meses, eu estou falando final de 26, começo de 27. Pico. De novo, como eu falei, pensando nessa lógica de preço, que tem uma lógica, porque se faltou esse animal, eu vou estar produzindo, vai faltar esse bezerro. A turma vai correr agora, vai desmamar quando? Maio de 27. Sim. Né? Então vai faltar bezerro até 2027. Porque a turma não quis investir o ano passado. Aí que entra essa dinâmica do ciclo, mas é porque o preço do boi estava ruim, o preço do bezerro ruim, não vou investir. Mas o que é interessante notar, e que daí a gente fala tanto de ciclo, mas ninguém fala isso de ciclo. 2021 foi o ano que a gente mais segurou vaca e foi o ano que a gente mais inseminou matriz de corte, 21%. Perdão, 26%. Então, eu inseminei. Ele nasceu 22, desmamou 23. Desmamou 23, geralmente que mês? Maio, mais ou menos. Maio, tradição. 8 meses. Tá morrendo quando? Um boi China de 30 meses. Faltou 22 meses. Tá morrendo agora. Primeiro semestre desse ano. Então, assim, o volume. Agora, o que é interessante? Aí, a inseminação sai de 26% para 22%. Ele não voltou para 16%, que foi 2019. Ficou 22%. Então, eu tenho produtores que continuam no processo. E a vacada que veio tá melhor. Porque eu tô falando do gado que morreu. E a bezerra que vai virar novilha, que vai virar vaca para reprodução. A idade da primeira cria da vaca, quantos anos? Vamos colocar uma boa 24 meses? 2 anos? Sim. Aí eu tô falando, o desmame foi 23. Mais, vamos dizer aí, fazendo as contas, mais 16 meses, era para ter entrado agora, no final do ano passado. Agora, o mercado estava ruim, incentivei, investi ou não investi? Saí do mercado, eu abati essa vaca. Por isso que a gente abateu mais vaca, mais novilha. Aí eu dou uma quebra no ciclo. Só que a minha grande questão é esse estoque de vaca melhorada que veio, porque eu já tenho um produtor que entendeu o ciclo. Tá mais claro para ele. Por isso que eu falo que a grande transformação do produtor, ele começa em 94, mas é agora. Dado todo esse cenário de mudança de mercado, densificação, consumidor, frigorífico, abrindo mercado. Então, o ciclo ele existe e a gente está chegando no ciclo alto do bezerro, sim. Mas tem essas intempéries que podem impactar nessa dinamismo aí que nem a gente foi traçando. Então, tem algumas coisas legais aí da intensificação, da melhora reprodutiva da vaca, que está produzindo mais bezerros em menos tempo. Então, eu tenho esse impacto, tá? Mas eu tenho fatores externos que podem impactar essa lógica do ciclo, sim. Tá? Então, tem uma dinâmica bem interessante nesse processo. E complexo, né, cara? Se posicionar nisso daí. Porque dentro da fazenda tem muita coisa envolvida. Tem fluxo de caixa, tem várias coisas, né? Perfeito. Até onde eu dou conta de encarar o ciclo de fato para eu pegar a alta, para saber onde é os picos. Saber onde é pique e onde é vale é difícil, mas... A grande questão é gestão, daí, né, William? Desculpa interromper você, mas é fazer conta. A pecuária é uma atividade, de novo, que eu não tenho produto todo ano. A não ser que eu seja um confinador, comprando e vendendo, igual um agricultor. Mas eu tenho que fazer uma boa gestão. Tem que ter um fluxo de caixa. Por isso que talvez, que é a minha praia, gestão econômica financeira, que eu venho dando muito treinamento,
É nesse sentido. Eu tenho que ter uma previsibilidade. Uhum. Não dá para mim, o mercado tá 350 e alavancar toda a minha fazenda. E isso também, né, questão da pecuária. Aconteceu com soja, aconteceu com milho. 200, não vai ficar 200 sempre. Não vai ficar 100 sempre. Uhum. Porque eu tenho o meu vizinho que quer ganhar 100 também, que quer ganhar 200, quer ganhar 350. Quantos pecuaristas novos apareceram desse de engorde de boitel? E que daí, aí o ciclo, por que o preço não sobe? Olha a quantidade de boitel que eu tenho, olha a quantidade de confinadores grandes que eu tenho, garantindo escala do frigorífico. O balcão, ele deprecia, ele fica pressionado. Eu tenho garantia de escala, eu tenho fidelidade. E se o pecuarista não fizer uma gestão de fluxo de caixa e não fizer trava de preço, mais uma vez alguém falando de trava de preço, não, tem que fazer. Porque você tem que saber seu custo, você tem que saber quanto você vai vender. E você tem que se proteger nesse processo, porque o mercado está muito mais rolado e pressionado no balcão. Porque os grandes players, eles estão fazendo parceria com o frigorífico. E é do jogo. Por isso que eu acho que daí a gente tem um baita do mercado de bezerro. Porque o confinador precisa de bezerro. Sim. E o confinador não dá para deixar o confinamento parado. Para mim é uma outra mudança aí, que, como eu disse, do fornecedor produzindo a carne para o consumidor final, colocando uma marca, eu tenho sim uma China demandando, eu tenho sim um confinador que mudou a dinâmica de preço do mercado, mas que ele vai impactar na cria. Eu preciso de mais bezerros. Para mim, tá claro, essa é a fala. Mantendo o status quo atual, assim, nenhuma guerra, nenhum embargo, nada. Vamos mantendo. O Brasil está crescendo, não precisa crescer 10 de novo. Crescendo aquela toada. Para mim, essa é a nova dinâmica. Cada vez mais o mundo precisando da nossa carne bovina e cada vez mais o confinador, que aumentou de tamanho, precisando do animal de reposição. Para mim, o grande gargalo para os próximos anos é a reposição. Que eu tenho uma dinâmica de vaca, a fisiologia natural da fêmea. É isso aí. E bacana demais. E, Thiago, com relação a... Acho que só pra gente ir caminhando pro fim, mas como que o produtor pode usar essas ferramentas aí? Qual que é a dinâmica para ele usar essas ferramentas de boi a termo, que você comentou aqui um pouco? Quais as ferramentas que ele tem aí para travar esse preço do boi? Quem que ele precisa para fazer essa operação? É simples, não é? Primeiro de tudo, né? A turma de... Tem um monte de amigo de corretor aqui. Tem um monte de amigo corretor que até depois eu posso deixar os nomes aqui para vocês, se alguém questionar. E os corretores não fiquem bravos comigo. Mas existem vários cursos na internet que dá para buscar. Ainda mais hoje com inteligência artificial. Você digita lá, vai aparecer. Mas, pelo amor de Deus, a gente está falando de muito dinheiro envolvido, façam um curso e procurem corretoras. Que todo mundo vai travar preço via corretora. Seja frigorífico, seja o pecuarista. Mas que seja, primeiro de tudo, lição de casa, custo de produção. Eu preciso saber qual que é o meu custo. R$310, está bom ou não está bom para mim? Depende. E quem conhece é você. É o dono da fazenda. Primeiro de tudo. Existem vários tipos de ferramentas disponíveis. O mercado futuro em si, que você compra e vende contrato via uma corretora mercado futuro, trava um preço. Existe o mercado a termo, onde você negocia com o frigorífico a entrega de um lote de animais a um preço pré-determinado ou em cima de um indicador. Não façam isso. Não façam isso. Fechem um preço, não deixem no indicador aberto. Porque isso, obviamente, você garante a oferta para o frigorífico. Se ele está precificado no indicador do dia que seja 30 de setembro, vai chegar a 30 de setembro, vai cair, porque já está ofertado. Então, mas assim, no 30 de setembro está 335, por exemplo. Você vai lá, 335, perdão. 335 você marca e acabou. Então, esse é o a termo. Termo com o preço pré-fixado. Existem as opções. Em linhas gerais, né, a tradução... Você contratar um seguro do boi, né? Entre aspas, um prêmio, onde você contrata um prêmio para garantir a opção de vender esse animal. Contratou um prêmio a 320, se o boi for a 330,
Você vende o boi a 330 e paga esse prêmio para a corretora. É igual um seguro de carro, por exemplo. Se o boi foi a 300, você contratou a 320, você vende a 320 e paga um prêmio. Vamos supor, depende, diariamente oscila esse prêmio. O prêmio seja de R$1. Você vendeu um boi a 329 ou a 319. Por exemplo, se o boi subiu a 330 ou se o boi caiu a 300. Você permaneceu nos seus 320 próximo, mas você garantiu um prêmio de vender na alta e um prêmio de segurar você na baixa. Essa é a lógica. Então, tem o mercado futuro, tem o mercado a termo e o mercado de opções. Tem dentro das opções várias ramificações, mas o que é importante? Custo de produção e via uma corretora. O contrato a termo você faz com a indústria. Já, como eu disse, faz um preço prefixado. E o contrato futuro de opções, obviamente, via uma corretora. Então, seja o frigorífico, seja o pecuarista. Essa é a dinâmica. Mas o mais importante, Gustavo, é buscar essa informação. Eu falei dos cursos de internet, eu falei de uma inteligência artificial para quebrar o gelo. Lá em casa, depois da janta, ouvindo um podcast, ouvindo alguma coisa, só para ele entender. Opa, ficou claro. Não vai estar claro ainda. Procura uma corretora, procura quem entende, quem sabe. Né? Aí ele, obviamente, faz todos os cálculos com vocês e toma essa decisão. Bacana. E, Thiago, acho que, só para não deixar de perguntar isso para você, que é algo assim que eu acho crucial, para o pecuarista que está assistindo a gente, ou o técnico, né, que a gente fala para o zootecnista, agrônomo, veterinário, gerente de fazenda, o que seriam os números, né? Eu acho que custo de produção você já deixou bem claro aqui que ele tem que ter na palma da mão, mas quais os números que seria bacana ele monitorar da parte de economia, para ele estar inteirado do que está acontecendo no mercado? E, claro, né, vocês têm um CPE que tem muita informação, mas que outros hábitos de leitura, de alguma coisa para ele se atualizar, para ele estar, pelo menos, um pouco atualizado e saber tomar melhores decisões aí? Bom, boa pergunta. Bom, a gente está falando de um mercado global hoje. A gente opera... Quando a gente fala operar, a gente está vendendo para muitos países. Os países estão olhando o que está acontecendo. Então, qualquer movimentação do mercado global vai impactar no nosso mercado. Independente se é carne bovina, se é soja, se é papel e celulose, isso impacta. Então, um ponto importante é câmbio. Tem uma conta que a gente não fez, eu venho falando muito para a turma. O câmbio hoje é 5,40, vamos arredondar. Já teve a 6. Se eu pegar uma conta aqui, um boi, a turma sempre perguntou no começo do ano, o boi chega a 400? Eu falei, depende. Depende, sim, da produção, oferta e demanda. Mas um dos pontos importantes, se eu falo, por exemplo, um boi de 400, de um câmbio a R$6, que chegou no começo do ano, eu estou falando de um boi de $67. Um boi de 400, com um câmbio de 5,40, estou falando de um boi de $74. O boi só passou uma única vez $70, que foi nesse boom da China. Na 21 para 22. $71. Ficou 70. Só 2 meses desse último... A gente sempre trabalhou com um patamar entre 55 e 60 firme. Passamos de 60 a 66. Mas já começa a ficar caro no mercado internacional. Então, é interessante também olhar a precificação do nosso boi em dólar. Tá? Não é mais um boi de $40, lógico, mas ele pode chegar a 70? Lógico que pode. O Japão abriu o mercado, é boi de 450. Coreia do Sul abrindo o mercado, mas comprando com força. É boi acima de 400, com certeza. E aí a gente não come carne bovina. Aí impacta o consumo per capita que o William me perguntou. Mas nesse caso, o Japão, R$400 ou dólares? Pode ser, não, R$400. Sim. Pra gente chegar na valorização. $70, né? Beleza, porque daí a gente vai falar de uma carne muito mais cara. Sim, mas claro. É claro, e quando eu falo dos 70, pode ser que daqui 1, 2 anos a gente volte aqui, ou daqui 10 anos, fala, nossa, o nosso boi virou padrão 70 e 80. O Thiago falou que nunca ia passar. Não é essa que nunca vai passar, mas eu tenho essa dificuldade no curto prazo. Então, no curto prazo, acompanhe dólar, é importante. Tá? Pensando em economia, o índice de endividamento da população, isso é importante, porque
A população endividada é menos caixa, menos dinheiro dentro de casa, menos consumo de carne. Estou falando dos números macros. Então, a inflação é importante. Inflação alta, ela reduz o poder de compra. Como a nossa inflação está baixa, ela compõe bem o nosso poder de compra, então facilita. O preço da carne bovina não cresce sequencialmente. Então, números nesse sentido que são importantes a gente acompanhar. Tá? Pensando no mercado global, câmbio muito importante. No mercado nacional, é olhar a dinâmica do consumidor. Renda é importante, o crescimento da renda e grau de endividamento. Eu olharia para esses números economicamente, tá? E óbvio, dentro da produção, produtivo, vocês tiram de letra, mas é importante acompanhar esses índices técnicos e, lógico, custo de produção e preço. Essa dinâmica de preço é de extrema importância. Mas eu monitoraria esse ponto. Só para terminar a parte de economia, 2 anos interessantes ainda, talvez 1 ano e meio, né? A gente está terminando praticamente 2025, mas é ano de eleição, fluxo de dinheiro, 2027, 2028 mais transição. Não é que o preço vai cair, o preço vai vir do ciclo em preços mais altos, mas a gente tem uma ressaca de 4 anos do governo, o governo vai ter que ajustar as contas, etc. E aí a gente tem 29 e 30 em termos de consumo doméstico mais interessante, com a economia no trilho. Mas esse meio tempo, o câmbio a 5,50, 5,40 favorecendo nossas exportações. Então, a gente tem um cenário aí interessante aí em termos econômicos, não no Brasil, lógico, mas mundo, Brasil, para a dinâmica de carne bovina nos próximos 5 anos. Bacana. Informação, a cabeça chega a fritar aqui. Não, teve uma aula aqui que a gente não teve na faculdade, né? Na aula de economia da faculdade, a gente teve uma aula de pecuária aqui hoje. Não, mas o raciocínio vocês acompanharam bem, puxa vida. Não, foi um aprendizado muito didático. Eu acho que quem acompanhar aqui vai ter um aprendizado aí fantástico. E caminhando aqui já para o fim, agradecer, Thiago, a presença sua. Eu acho que hoje acertamos muito aí no convidado, que foi um aprendizado aqui excepcional, né? Nós que somos especificamente mais na área técnica, ter essa visão mais global da cadeia é crucial. Então, acho que vai ficar um aprendizado aí para todo mundo que estiver assistindo. E muito obrigado. Vou passar a palavra para o William e depois a gente deixa você aí divulgar um pouco aí do seu trabalho, suas redes sociais, para quem quiser contactar, mas já fica aqui a nossa gratidão aqui expressa. Show de bola. Thiago, antes de fazer o agradecimento, última curiosidade aqui. Você acredita que em algum momento as propriedades vão abrir capital, assim como as empresas? Isso passa por sua mente? Eu acho que isso pode ser uma tendência longo prazo, até para captar recurso, mas uma coisa que já está acontecendo, a gente reclama da concentração da indústria, mas as fazendas começam a observar, aumentando de tamanho. Sim. Escala. Então, arrendando vizinho, comprando vizinho, não necessariamente na mesma região, ele ir buscando aumentar essa escala. Então, isso é natural. Para a gente, e é todo aquele processo, né, que tá muito comum. Abrir uma holding para proteger o patrimônio, mas independente, é PJ, PF, como que eu vou trabalhar? A partir do momento que eu começo a profissionalizar, um dos caminhos pode ser a abertura de capital. Então, não me soa estranho falar que vai haver. Mas é claro, há um processo até de amadurecimento da turma. Mas como eu já tenho grandes grupos entrando, isso para mim tende a ser natural. Até para atrair investimento do agro. Tá? Legal. Cara, bom demais. Mas aproveitar que você fez mais uma... Tá tendo uma discussão aí na internet que tem pessoas que não entendem do agro, mas levantaram um ponto que eu acho que ninguém melhor que você, que é da área de economia, para responder. O agro aí representa 1/3 do PIB nosso, mas tem algumas pessoas contra o agro que falam assim que boa parte desse faturamento que o agro gera fica retido com as grandes multinacionais, por exemplo, que vendem um insumo para o agro. Né, seja o herbicida, seja a semente, seja o trator, né, as máquinas, né, a gente comercializa commodity e estamos nesse processo.
Tem esse número, assim, esse é o quanto que desse faturamento realmente fica para essas empresas multinacionais, ou isso nem é estudado? A gente tem alguma coisa nesse sentido? Olha, eu não tenho esse número, tá? Mas a gente tem estudos na cadeia do PIB, né? A gente estuda PIB da cadeia da soja, PIB da cadeia da pecuária, né? Cadeia. E a gente vê o que cada setor gera, tá? E posso te garantir, a gente tem uma distribuição importante ao longo dos elos. É claro que eu tenho um elo que ganha mais, sobrevive mais. Até por isso a minha fala da pergunta do William. Se eu pegar, eu tenho concentração de indústrias antes da porteira, eu tenho uma abertura dentro da porteira de muitos, vamos dizer, processadores, né, que são os produtores. Aí, de novo, eu tenho essa concentração e abre nos produtores. Tá? Se eu trouxer aqui algum pecuarista para falar, ele vai levantar a mão, a grande margem fica com o varejo. Que eu vou agregando valor, tem uma cadeia de frio. Então, a gente precisa discutir muito essa questão dos números do PIB da cadeia, mas ele é, de certa maneira, pulverizado ao longo do processo produtivo. Por isso que há uma concentração aqui, que é mais difícil no produtor, que é mais difícil do consumidor. Não dá para concentrar o consumidor, porque o William consome de um jeito diferente do Gustavo, diferente do Thiago. Tá? Mas esse número em termos de receita, de rentabilidade, do que sobra, isso é bem pulverizado. Eles, sim, têm uma receita importante, porque eles foram agregando e foram colocando tecnologia. Uma coisa que é importante, eu acho que, para quem não conhece o agro, nessas discussões, é realmente, o nosso papel é levar esse conhecimento, é conhecer o agro. E mostrar, né, que eles estão tendo acesso a um produto muito barato. É muito barato. O tomate, o arroz, o feijão, a carne, relativamente é muito barato. Então, toda a tecnologia que é colocada no insumo, na semente, no defensivo, na genética, ele tem que ser repassado, ele vai ter que ser... E é lógico, eu estou falando em grande volume, grande escala, eu estou falando de commodity, daí eu tenho uma rentabilidade grande dessa turma, mas isso é ao longo da cadeia também. Então, precisa conhecer um pouquinho mais aí da turma, porque eles estão tendo acesso a um produto muito barato, diferente de produtos industrializados aí, e, obviamente, tem que emitir com dado, né? Então, é uma conversa que a gente precisa mostrar para a sociedade que não é bem assim. Não, com certeza. E eu acredito assim também, né, Thiago, que a gente sempre foi um usuário de tecnologia, né? Mas assim, o próprio William trabalha para uma empresa de semente, que é nacional, e a gente precisa instigar no Brasil também por ser criador da tecnologia em si, né? Porque com certeza para o próprio agro vai ser melhor, vai reter mais esse lucro, né? Também gerar um ciclo melhor para nós aqui, se a gente gerar essas tecnologias também, né? Mas isso não invalida o quanto que o agro é produtivo, independente de ter as empresas multinacionais. E pensando também que essas multinacionais empregam brasileiros, empregam logística nossa, usam muita coisa nossa também, né? Era só nesse sentido também. Não, movimenta, é uma sustentabilidade econômica. A gente fala tanto da sustentabilidade ambiental, mas todo esse know-how, todo esse conhecimento está sendo colocado no campo brasileiro. E se a gente olhar quem são os grandes produtores de alimentos do mundo, Brasil e Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos. E a gente está com as melhores tecnologias aqui. Sim. Então, sim, a gente tem que saber, eles estão olhando, eles querem vender para a gente, porque eles querem, obviamente, que a gente use uma tecnologia de ponta e que gere mais lucro até para o produtor. Produtor e principalmente para o consumidor final, garantindo alimento seguro e barato. Show, agora pode finalizar que eu já fiz um agradecimento. Thiago, obrigado, cara, pela disponibilidade de vir aí, pela quantidade de informação boa, de qualidade que você compartilhou. Essa é a nossa proposta aqui, né? Obviamente, a gente usa desse momento para aprender e compartilha esse aprendizado aí através das mídias que a gente tem, né? Spotify. Então, nós também somos consumidores de conteúdo, então a gente pega uma viagem aí para fazer, liga um podcast. Então, esse é um momento aqui da gente aprender, então obrigado por nos ensinar, por compartilhar seu conhecimento com a gente, e com certeza isso aí esparrama para a turma aí dentro das nossas plataformas. Então, muito obrigado
participar aqui e assim, o que a gente puder retribuir também do Track and Field, sinta-se à vontade para solicitar. Perfeito, parceiro aí, obrigado vocês, Gustavo, William. No começo o Gustavo mencionou, a gente já se conhecia aí de alguns encontros de longa data, mas para mim é um prazer, é sempre bom falar de agronegócio, né? Agricultura e pecuária, né? Bem tranquilo aqui com amigos, então parabéns pelo projeto, eu acho que é um vetor importante para a sociedade, em termos de conhecimento, eu acho que esse é o papel de vocês, levar conhecimento para a sociedade, eu acho que é importante, a gente, como eu disse, a gente está vivendo num mundo de muita informação, mas são informações picadas e a gente precisa ter informações concisas. Eu acho que o propósito de vocês, sim, é levar conhecimento, aprender como vocês disseram, mas levar conhecimento. Eu acho que é uma atitude nobre, assim, e bacana. Eu acompanho vocês, realmente tem coisas bem interessantes aí que vocês levam e pode ter certeza, eu aprendo muito também, né? Vocês me colocam umas perguntas aqui que a gente tem que processar HD rápido aqui, fazer as correlações aqui, mas é importante, eu acho que isso é bacana. E o CPEA também, o Thiago, a gente está sempre à disposição de vocês, a gente está aqui em Piracicaba, fica o convite para quem dos seus ouvintes aqui, vocês quiserem conhecer o CPEA, virem para Piracicaba, conhecer o nosso trabalho, né? Falando especificamente para o pecuarista que queira ser colaborador do CPEA, produtor no geral também, entra em contato com a gente, né? E a gente está junto com vocês, né? Para desenvolver o agronegócio brasileiro. Esse é o objetivo central aqui da Exalc, do CPEA, e particularmente do Thiago, que buscar levar conhecimento. Show de bola, então, pessoal. Só relembrando, né? Porque a turma da produção sempre cobra a gente. Curte o conteúdo só uma vez, né? Senão descurte, né? Um like só. É só uma clicadinha só, compartilha aí com o pessoal. Eu acho que a gente teve a oportunidade de ter uma informação aqui extremamente capacitada, né? Esse é o intuito nosso, trazer pessoas aí que realmente têm lastro, né? E às vezes, aqui eu e o William estudamos na Universidade Federal de Lavras e mesmo assim a gente nunca teve uma aula de economia de pecuária tão interessante, num linguajar muito acessível. Então, se puder compartilhar, ajuda a gente a continuar com esse projeto. E é isso, um abraço aí a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Valeu, tchau. Esse episódio é um oferecimento de Fileô Baile Safre, ciência para melhorar a saúde e performance dos animais. IFS, energia que abastece o bem. Exalc Lab, medir para gerenciar. Imigrante Tratores, agricultura cheia de possibilidades.